Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao BR Med Talks. Vai ser um prazer ter você aqui na nossa companhia nesse episódio. Tem comigo aqui o Dr. Fabrício Neto, que é médico, especialista em medicina do trabalho e que também é gerente médico na BR Med, para a gente falar de um tema bem importante e que vem ganhando bastante repercussão nas empresas e também ganhando cada vez mais importância, que é o aumento do uso de álcool e drogas. Fabrício, bem-vindo ao BR Med Talks. Muito prazer ter você aqui. Eu que agradeço, muito obrigado, Dan, pelo convite e espero aí contribuir com o conteúdo. Não tenho dúvida que isso vai acontecer. Fabrício, eu quero começar te fazendo uma pergunta, que é o seguinte. Num dos episódios anteriores aqui do BR Med Talks, a gente falou sobre o adoecimento da população no que diz respeito a doenças mentais. Eu queria começar te ouvindo, sobretudo quando a gente fala de pessoas que trabalham embarcadas, que trabalham ali em alto mar, por exemplo, ali no segmento de offshore. A gente pode dizer que existe alguma correlação do adoecimento mental com o aumento do uso ou abuso de substâncias psicoativas, tipo álcool e drogas? Sim, sem dúvida. Tanto o álcool quanto a droga, ela afeta a saúde tanto física quanto mental. E, consequentemente, isso vai ser fator que pode gerar tanto depressão, ansiedade, transtornos psicóticos. Ao mesmo tempo, a gente percebe que o uso da substância psicoativa pode ser uma consequência do transtorno também, seja através de uso de medicação, seja também como uma válvula de escape para aquele sofrimento que a pessoa vem sentindo. E a gente não pode esquecer que o Brasil é um dos países com o maior número de casos de ansiedade no mundo. Então, a gente consegue fazer aí uma grande relação em cima disso. Legal, interessante isso. Às vezes a gente não para pensar que algumas coisas estão correlacionadas a outras, né? Então, esse é um ponto de alerta muito importante, né? A gente tem uma série de parceiros, clientes de mercado que vêm se preocupando muito com o tema de saúde mental, mas se esquecem, né? Ou então não levam com a preponderância necessária essa questão dessa atenção para esse tipo de aumento de uso, né? Seja do uso ou seja do aumento do uso. E aí, falando sobre isso, a gente tem aqui na BR Med, por exemplo, uma série de clientes que têm atividades, trabalham em atividades, executam atividades que têm um alto grau de risco. Quais são os efeitos práticos e os riscos que uma empresa corre, especialmente ali no segmento offshore, quando algum funcionário está sob efeito de álcool e drogas? E também quando o funcionário não está sob efeito, mas ele é o usuário, né? Então acho que são duas perguntas em uma aí. Tá, vamos dividir então. Dos usuários de droga em si sob efeitos, né? A gente vai perceber que isso aí vai ter um impacto em toda a corporação e não só naquele momento da execução daquele trabalho específico. Então a gente pode, de uma maneira bem ampla aqui, trazer que com certeza a gente tem uma queda da produtividade, a gente tem um aumento do absenteísmo, a gente vai ter aumento no número de acidentes de trabalho, a gente tem uma mudança de comportamento do usuário de drogas e, consequentemente, vai ter uma mudança no ambiente de trabalho em si e no relacionamento dele interpessoal com os seus pares, com chefia. Então, você percebe que isso tudo envolve toda a demanda da empresa e, consequentemente, vai impactar no número de acidentes, que é o ponto focal aqui da gente trazer para a questão da segurança. O setor offshore ainda tem uma particularidade. O acidente de trabalho ali não é uma coisa tão simples de se encaixar, porque o que acontece ali, geralmente a repercussão ela é muito maior do que em outro ambiente, pela sua própria particularidade. Já para aqueles colaboradores que fazem uso, mas não estão sob efeito naquele momento, eu acredito que o impacto dele seja muito mais como um propagador da ideia do uso da substância, porque ele não se vê como um dependente, ele se vê apenas como um usuário. E isso acaba sendo um fator de propaganda. Por quê? Porque ele vai trazer apenas a informação do lado bom do uso da droga, digamos assim.
porque ele tem o efeito da utilização, ele tem a euforia da utilização, ele tem aquele bem-estar momentâneo, mas ele não percebe a dependência em si, justamente porque não foi flagrado em nenhum exame ou não foi visto por ninguém fazendo uso. Então, esse que é o grande problema, mas isso é uma falsa sensação de poder dele sobre a droga, porque a gente sabe que, na verdade, isso é uma falsa evidência a partir do momento que isso aí é apenas a porta de entrada para um caso de dependência no futuro. Uma coisa que me ocorre aqui, Fabrício, é como que as empresas podem lidar com isso, quais são as saídas recomendadas para as empresas lidarem com situações como essa, né? Na verdade, lidar com a realidade presente do uso e do aumento de uso de substâncias psicoativas, né? O que são iniciativas que são praxe de mercado, que são orientadas hoje em dia, e aí no mais high-end, né, da visão ali de saúde corporativa, para que a gente possa dividir aqui. Eu pude aprender já com vários de vocês do mercado de saúde já há muito tempo sobre essa questão da política, né, das empresas elas terem uma política de álcool e drogas clara, e essa política ela ser o grande guarda-chuva que sustenta e justifica todas as iniciativas que vão vir a partir daí. Conta pra gente um pouquinho sobre isso, por favor. Então, exato. A política de álcool e drogas ela vem justamente para trazer à luz todas essas informações. Hoje a gente percebe que tem uma dificuldade grande de engajamento dos colaboradores com relação ao tema e das próprias empresas. Então, a partir do momento que a gente consegue enquadrar isso num programa, fica muito mais fácil a sua execução. Hoje, aqui na BR-Med, a gente desenvolveu uma metodologia que a gente trabalha em 5 grandes pilares para que a gente possa botar isso para rodar de uma maneira bem satisfatória. O primeiro deles é trazer as lideranças para dentro do programa, justamente porque a gente entende que a liderança ela tem que se fazer presente num momento desse, justamente para gerar confiabilidade no projeto e também para que ele possa servir de exemplo para os demais. O segundo momento é a conscientização dos próprios trabalhadores. Eles precisam entender o objetivo do programa, eles precisam saber como vai ser feito, qual metodologia, em qual momento e, principalmente, eles precisam entender as consequências de um resultado positivo. Tudo tem que ficar muito às claras para que você não tenha nenhum ruído de comunicação. No terceiro momento vai ser a própria realização dos testes. E aí vai ser uma busca simples de substâncias proibidas, psicoativas, no organismo dos trabalhadores. O quarto momento ele depende diretamente desse terceiro, porque é a tratativa com relação aos testes positivos. A gente vai precisar entender o momento daquele teste positivo e, aí, em cima disso, a gente vai buscar uma tratativa específica. Por exemplo, uma vez identificado que esse colaborador ele é um dependente químico, a gente vai encaminhar ele para o tratamento. E no quinto momento, o fechamento de todo o programa, a gente vai consolidar todos esses dados e gerar ali dados informativos sobre tudo o que aconteceu no programa, desde o número total de atendimentos, quanto a porcentagem de exames realizados que foram positivos, até relacionar isso aos outros indicadores que são importantes numa gestão, como, por exemplo, número de absenteísmo, número de atestados médicos, a questão dos acidentes de trabalho, se aumentou, se diminuiu. Então, a gente vai fazer todos esses links para que a gente possa estar ali trazendo os resultados em cima de tudo que foi feito durante o programa. Perfeito. É uma coisa que eu percebo bem, assim, é um discurso bastante frequente, né? Sobretudo quando a gente conversa com gente de RH, com próprios gerentes médicos mesmo de várias companhias ou então outros profissionais de saúde, mais de diversas empresas enterprise, que é com quem a gente lida muito no dia a dia, é muito essa questão do, tá, beleza, eu identifiquei que ele tem uma alteração, o que eu faço com isso e qual é o limite do que de fato eu posso fazer com isso, né? Então, assim, me corrija se eu estiver errado e te peço até uma explanação sobre esse ponto. Essa iniciativa, né, que está ali prevista no programa, ali na política, né, de álcool e drogas, ela tem algum alinhamento legal, assim, ela está amparada em alguma questão, ou a gente não chegou ainda enquanto sociedade em alguma evolução nesse sentido, assim?
Não, ela tá sim, é permitida, e exatamente porque aqui a gente está falando de segurança no ambiente de trabalho. E isso é preciso deixar bem claro. A testagem, ela não é uma busca, não é um ato discriminatório onde a gente busca quem é o usuário de droga, quem é um dependente químico, para simplesmente ter alguma punição para ele. Pelo contrário, aqui o objetivo é garantir ambientes de trabalho seguro e saudável. E além disso, hoje, até pelo aumento do número de dependentes que a gente percebe na nossa sociedade, também tem um papel de política de saúde pública, porque a gente está identificando uma doença que vem apresentando um forte crescimento e já está dando tratativa ali ou direcionando para tratamento. Então, a gente tem essas duas vertentes que acabam se complementando e sendo importantes. Vale lembrar que a própria política ela já vem descrita com todas as regras, justamente para que a gente não caia nessa questão de ter alguma coisa mais técnica ou ética que não foi visualizado. Uma das possibilidades, e até a gente busca isso nos nossos clientes durante a instalação de um programa desse, é trazer outros setores da companhia para participar junto com a gente, porque a gente entende que isso é muito mais amplo do que uma questão de saúde apenas. A gente envolve os setores de saúde, segurança, DP, RH e, claro, o jurídico também, porque o jurídico tem que estar amparando tudo isso. E a gente vai buscar todas as informações de uma maneira muito honesta, muito dentro da ética, dentro do sigilo, que é muito importante, para que a gente possa garantir isso aí com o menor nível de atrito possível. Perfeito. Uma forma de as empresas, por exemplo, entenderem e terem uma fotografia da sua população, né, e até se preparar ali, se precaver para para evitar algum tipo de acidente, por algum tipo de abuso de uso dessas substâncias, é a testagem, né? É você conseguir testar ali os funcionários sobre o uso daquelas substâncias. E aí, falando de uma forma muito prática, existem testagens que podem ser feitas diante ali de um pré-embarque, diante de um início de uma jornada de trabalho, pré-jornada, para que a gente consiga identificar ali se tem um funcionário com alguma alteração, né? Ou seja, ele teve algum consumo indevido ali de álcool e drogas em momentos anteriores ali do momento do trabalho dele. Como que isso é feito na prática, né? O que as empresas têm feito hoje? Eu sei que existem, obviamente, matrizes diferentes, né, metodologias diferentes e janelas de detecções diferentes. Queria que você contasse para a gente um pouquinho sobre isso. A testagem no pré-embarque hoje é o que mais se destaca, principalmente quando a gente vai trazer o pessoal do ramo do petróleo, plataforma, offshore, justamente porque eles estão partindo para uma jornada em que a gente sabe que as condições de trabalho lá são de fato mais perigosas do que outras. Então, a testagem hoje ela é feita no próprio aeroporto, próximo ali do embarque, justamente porque você trouxe bem essa janela de detecção. Nosso objetivo ali é pegar aquele que está sob efeito da substância naquele momento, porque é onde ele vai dar a entrada na sua jornada de trabalho. Então, hoje, a BR-Med conta com aeroclínicas e é a primeira empresa que faz isso. Ela monta toda uma estrutura no próprio local de embarque para que possa possibilitar esse tipo de testagem. Então, acaba sendo uma testagem muito mais confortável para o colaborador. Você consegue garantir uma estrutura muito melhor, porque você consegue separar, garante o sigilo, que é um problema sempre importante. Então, você está ali direcionando um atendimento de uma maneira muito mais suave de uma situação que pode ser desconfortável para alguns. E isso a gente percebe que tem evoluído de uma maneira muito boa e a aceitação é muito boa, tanto dos colaboradores quanto dos nossos próprios clientes. Eles se sentem de uma maneira ali mais fácil a testagem do que em outras épocas, como era feito. O importante que você trouxe, questão da matriz, né? De fato, o teste hoje ele tem diversas matrizes que podem ser utilizadas. Então, na metodologia, a gente vai utilizar, primeiro, uma matriz que vai ser de triagem em si. Hoje, a gente utiliza muito a salivar, pela facilidade que tem, ela tem uma busca de 8 drogas, então é uma matriz bem completa com um resultado bem rápido.
E aí a gente destaca ali maconha, cocaína, êxtase, tudo isso você consegue ver, além de algumas medicações também, como os opiáceos, benzodiazepínicos, você consegue ir buscando tudo nesse teste. Uma coisa importante todo teste positivo, ele tem uma confirmação através de outra matriz e de outra metodologia, que isso aí é mais uma certificação de que aquele resultado ali ele é realmente confiável. A partir do momento que o primeiro teste dele já é positivo, ele tem um embarque bloqueado, porque também não faria sentido ele continuar embarcando, e aí a gente dá as tratativas com relação ao teste positivo e a relação de testes confirmatórios na sequência. Perfeito. Então aí fica uma dica aí para quem está ouvindo, para quem está assistindo a gente, sobre uma iniciativa para poder lidar com isso. Acho que esse tema ele é um tema bem vasto, a gente sem dúvida vai voltar a falar sobre ele em outros episódios aqui do BRMed Talks. Então quero te agradecer pela participação hoje aqui, já quero te convidar desde agora para um episódio numa temporada futura, para poder a gente evoluir nessa conversa. Obrigado. Sem dúvida, eu que agradeço e estou à disposição aí para o próximo. Beleza. Então, para você que acompanhou a gente até aqui, eu quero te agradecer por ter escutado a gente, ter assistido a gente. Quero te pedir para curtir, compartilhar e espalhar esse conhecimento que a gente dividiu aqui com quem está aí perto de você, com quem você admira, então com quem você acha que vai fazer diferença ter esse tipo de conhecimento. Então, a gente se vê no próximo. Tchau!